Eu sou a Nilde e hoje eu vim responder aqui 5 perguntinhas que vocês deixaram lá no Insta pra mim, 5 perguntinhas bem bacanas inclusive, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon já sabe, comprando pelo meu link na descrição, você me ajudou com uma pequena comissão, paga nada além por isso, mas agora, né, chega de conversa, enrolação, vamos lá falar a respeito dessas perguntas. A primeira que eu separei aqui é quantos livros você comprou em janeiro e se conseguiu ler todos. Isso porque eu tô naquele projeto de comprar no máximo 2 livros, ler e só então comprar outros. No total eu comprei 7 livros, mas 3 chegaram e eu já li todos eles. Comprei 2 livros, li todos 2, tinha comprado um, li, depois comprei mais 2, li os 2 também. E esses outros 4 livros são de 2 projetos sociais que eu comprei, mas eles vão vir pelos correios e vai demorar ainda para vir e vão chegar em datas separadas também. Então, se tudo der certo, eu vou conseguir ler 2 e depois ler os outros 2 conforme fosse chegando. Mas o que acontece? Eu em fevereiro só vou comprar mais livros quando esses livros chegarem, porque senão acontece que eu compro livros, esses livros vão chegar e aí acaba que fica acumulando também, né? Então no total eu comprei 7, chegaram 3, eu li todos os que chegaram, falta 4 ainda que ainda vão chegar. Segunda pergunta é uma coisa que gosta e uma que não gosta na sua biblioteca, e para essa pergunta eu tenho a mesma resposta, que são as minhas estantes brancas. O que acontece? Eu vou virar um pouquinho aqui para vocês verem, mas tá vendo que essas prateleiras aqui, elas já estão curvadinhas, sabe? Essas estantes são muito fracas. Eu gosto muito delas, eu acho elas muito bonitas, mas o material delas é muito fraco, então acaba que vai entortando mesmo. E aí o que acontece é que, bom, essa daqui, essa linha aqui, ela você pode virar. Então, quando ela começa a emborcar, você vira e ela fica retinha. Essa daqui eu pus até os livros menores para ver se dá uma amenizada, mas ela já tá torta e ela é fixa, ela não vira. Então, o que eu mais gosto na minha biblioteca são as minhas estantes, mas aí o que eu não gosto são elas no sentido de fragilidade. A terceira pergunta é um autor que te tira da ressaca literária. Eu vou citar 3. Porque são 3 que eu gosto muito, que a escrita me envolve, que não importa o quanto eu esteja na ressaca literária, são livros que me atraem e que eu consigo ler do começo ao fim. Nós temos aqui Stephen King, Holly Black e Colin Hoover. Desses 3 autores aí, qualquer livro que eu comece a ler, eu não consigo parar e eles me tiram da ressaca literária. Para a próxima pergunta é um conselho que se daria se pudesse voltar no tempo. Gente, se eu pudesse voltar assim, em qualquer época da minha vida e me dar um único conselho, seria estude. Mas estude como se a sua vida dependesse disso. Porque eu vejo que em muitos momentos na minha vida, as coisas poderiam ter sido mais fáceis, mais ágeis, se eu tivesse estudado muito lá atrás. Eu nunca fui uma aluna ruim, eu sempre fui aquela aluna mediana ali, né, não era a pior da turma, também não era a melhor. E se eu pudesse voltar atrás, eu seria a melhor, não para aparecer para ninguém, mas simplesmente porque eu sei hoje o valor, né, que os estudos têm. Eu passei de primeira no vestibular, mas se eu vejo que se eu tivesse, por exemplo, estudado durante a escola, tivesse estudado mais, eu só tinha feito uma revisão e não teria estudado tanto assim para aquela prova. Então, em vários momentos, eu vi que eu tive que estudar aquilo, quando na verdade eu poderia simplesmente relembrar, né? Então, na época da escola, as coisas são muito mais fáceis, a gente tem mais tempo, por mais que eu trabalhe desde os 12 anos, eu tinha mais tempo de certa forma, e hoje em dia o tempo é muito mais corrido, né? Então, se eu pudesse voltar atrás, seria esse o meu conselho. Última pergunta, eu não vou ler ela aqui, mas o que eu vejo, eu quero muito responder essa pergunta porque eu acho importante, mas eu não vou ler porque tem algumas coisas pessoais, enfim, algumas coisas meio polêmicas aqui, mas o que eu vejo nessa pergunta aqui é que a pessoa está muito preocupada com coisas que ela não tem poder de controle. Então, às vezes acontece mesmo das pessoas ficarem muito preocupadas com coisas que elas não têm poder de controle, que elas não têm como modificar, e elas esquecem de coisas que você pode controlar. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, sei lá, a fome na África. Não adianta você ficar preocupado com a fome na África e não poder fazer nada, né? Se você realmente estivesse preocupado, você faria algo. Agora a questão é, você está disposto a pagar o preço?
porque existem vários projetos por aí que você pode se engajar, que você pode se tornar uma missionária, né? Você pode doar, você pode ajudar financeiramente. A questão é, você quer pagar esse preço? Muita gente vai falar, mas eu não posso ir porque eu trabalho, porque eu está. Então, já estamos vendo aqui uma coisa, você não quer pagar o preço para ajudar, né? Para fazer alguma coisa. Agora, ficar simplesmente preocupado do lado de cá vai adiantar? Não vai, né? A gente tem que procurar, eu acho, focar nas coisas que a gente pode controlar, que a gente pode mudar, fazer a nossa parte da melhor forma possível, dentro das nossas condições e do preço que a gente quer pagar por isso, né? Então, às vezes a pessoa não quer ir, né, até lá, se tornar um missionário, mas ela pode ajudar de outra forma. E mais importante ainda, ao invés de pensar em coisas grandiosas que fogem do seu controle, você poderia de repente se engajar num projeto aí no seu bairro, aí na sua cidade. Tem vários projetos, por mais, e se a sua cidade for uma cidade pequena e não tiver tantos projetos assim, crie você um projeto, né, desse tipo. E às vezes, mas tá acontecendo isso no mundo, tá acontecendo isso. Gente, não adianta você só ficar preocupado, né? Pense em o que você pode fazer, e se você não pode fazer nada, pense em coisas para você fazer localmente. E aí, uma das coisas que a gente às vezes deixa passar são coisas que estão no nosso controle. Por exemplo, estudar tá dentro do seu controle, se aperfeiçoar, sabe? Evoluir espiritualmente. Então, tem várias coisas que estão dentro do nosso controle e às vezes a gente deixa de lado, né? Ser uma melhor pessoa para as pessoas que estão à nossa volta, eu acho que isso é o importante. Então aqui, quando ela me pergunta a respeito de algumas coisas, né, e coisas que fogem ao controle dela, o que eu posso dizer é foque naquilo que você tem controle. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse ONVD Responde. Um beijo e até o próximo vídeo.